Pastor Ângelo, nós temos vários internautas aqui participando, já temos algumas perguntas aqui que eu vou me reportar a você. O irmão Wesley de Barreiras, temos o irmão Rogério Pimenta, alguns estão trabalhando, estudando a Bíblia com os adventistas da Reforma, e alguns estão aqui postulando suas perguntas. Mas antes de nós vermos as perguntas aqui, pastor, eu queria lhe fazer algumas ponderações a respeito da sua fala. Você falou de forma bastante clara o surgimento de profetas nesse período aí, e você, obviamente, caracterizou-os como falsos profetas. A pergunta que nós trazemos para você: Ellen White morreu em 1915, não é? E logo após esse período, nós podemos ver a manifestação de pessoas que querem ocupar o seu posto, não é? Seria esse caso também aplicado à situação dos reformistas? Sim, pastor. Inclusive, alguns desses profetas, algumas dessas profetisas diziam claramente que eles eram continuadores do dom profético de Ellen White, que eles haviam recebido. Ela ainda cita assim, assim como a irmã White recebeu a visão, eu também recebi. Do mesmo jeito, ela cita Ellen White como modelo, como exemplo, e ela como continuadora. Muito bem. Então, isso é bastante importante para todos nós nos cientificarmos, né, desse detalhe. Um outro ponto que você tocou logo no início da sua fala, pastor, foi a questão de que muitos adventistas da Reforma, no início, acusaram a igreja de Babilônia, a igreja adventista do sétimo dia. Poderia discorrer um pouquinho sobre esse aspecto, de forma bem breve? Quais são os pontos que são fatores para sermos acusados como Babilônia? Bom, basicamente, havia o seguinte: uma vez que a igreja rejeitou publicar a visão de Wycliffe, ele já denunciou-a como Babilônia. E todos os que vieram posteriormente também faziam a mesma coisa. Mas depois, com os documentos entregues, especialmente em Dresden, o documento estopim de tudo é o documento entregue ao comando de guerra em Dresden. Por quê? Porque eles estavam em Dresden fazendo um tumulto na igreja, impedindo o culto de se desenvolver e publicando coisas contra o Ministério da Guerra. Isso provocou os líderes da igreja a dar um novo documento dizendo: nós estamos do lado do governo, para manter as igrejas abertas, porque haviam sido fechadas na Bavária, não é? Por causa desses tumultos dos desertores que estavam não só desertando, mas incentivando outros a desertarem. A igreja adventista do sétimo dia, é muito importante lembrar, pastor, sempre teve soldados no exército, sempre. Ela se organiza em 1863, em 1864 você vai encontrar soldados adventistas no exército. E no fronte de batalha. Mas era a vontade deles? Não. Os que se voluntariavam, a igreja excluía. Mas os que eram forçados aí, a igreja nem punia, porque ele já tinha uma punição grande demais. Não dava para chegar para o indivíduo e dizer assim: olha, você só tem duas escolhas. Ou você fica na frente do pelotão e é fuzilado, ou nós vamos remover e você vai para o inferno. Qual das duas você escolhe? Já imaginou que maldade? Com o Filho de Deus? Não é? Então devíamos ter piedade daquelas pessoas. E a própria Reforma, 1 ano e meio depois que ela nasceu, ela não puniu mais os seus lutadores no fronte de batalha. E temos dezenas deles, temos os nomes deles, temos tudo isso documentado, né, para análise futura, para apresentar. Mas as razões primeiro, as visões não publicadas caracterizou a igreja como Babilônia, porque não aceitou o profeta, que se achava verdadeiro, e depois, por ter entregue documentos ao ministro da guerra. Pastor Ângelo, nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas pelos internautas que estão nos assistindo. O Rogério Pimenta pergunta o seguinte: qual é a principal divergência teológica doutrinária entre os adventistas do sétimo dia e o movimento de reforma? Como que você poderia responder essa objeção? Quais são esses aspectos? Na minha concepção, o que eu tenho estudado me leva a ver que a grande dificuldade dos irmãos do movimento de reforma é compreender a justificação pela fé. Eles tendem a
valorizar a justificação pela fé, mas no cerne da coisa, a salvação pelas obras está implícita em praticamente todas as suas ideologias, não é? E eles não são culpados, mas é porque eles receberam esta herança teológica, né, da sua liderança. Se a gente avaliar como a sua liderança se portou ao longo do tempo, a gente vai ver que esta é, de fato, a razão, né, a maior divergência teológica. Existem outras, mas elas estão mais no campo dos usos e costumes, não é? E, obviamente, questões como, por exemplo, a Igreja Adventista ser Babilônia, eles colocam algumas coisas que são muito importantes como sendo prioritárias. Veja, a gente precisa separar o que é importante do que é muito importante, do que é prioritário, do que é base, do que é... Entende? Eles têm essa dificuldade. São, em geral, boas pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas têm uma luta muito grande com o que receberam como herança doutrinária. Ok. Um membro que, por nome irmão Wesley, de Barreiras, Bahia, ele faz aqui uma pergunta sobre o seguinte aspecto. Quem sabe você poderia sugerir alguma literatura para que pudesse ajudá-lo no estudo da palavra de Deus com adventistas do movimento da Reforma. Você teria alguma sugestão de alguma literatura para que esse membro pudesse ajudá-lo? Veja só, existem alguns livros que são base. Esse protocolo de Friedsal é fundamental. Mas existe um outro livro, que é este daqui, A Mão de Deus na Sua Obra e na Liderança, né, na Direção do Seu Povo, que tem uma outra edição feita pelo pastor Almir Azevedo, que é esse daqui. Eu tenho 3 edições desse livro, né? Eu tenho a alemã, inclusive. Esse livro é muito importante. O protocolo de Friedsal, junto com ele, se a pessoa fizer um estudo analisando ponto a ponto, ele já vai fornecer os elementos para que você conheça o movimento por dentro. Por quê? Foi escrito pelo líder do movimento de reforma, mas ele foi escrito narrando fatos que não podem ser contestados. Estão aqui, né? E o protocolo de Friedsal, todo adventista, e esse protocolo está disponível na internet. Você, com essas informações que você ouviu aqui, com o protocolo de Friedsal na mão, você já tem a origem do movimento. Agora, depois, é uma pesquisa. A igreja apostatou porque pegou em armas em 1914, 1915, tá? Mas então ela sempre foi apostatada, porque desde 1864 já tinha adventistas na guerra. Então a igreja já nasceu apostatada no conceito deles. Então essa não seria a igreja de Deus, entende? Então todos esses fatos juntos, mas eu colocaria esses livros como os principais e os próprios livros do movimento de reforma. Eu costumo dizer que este livro aqui é uma coletânea de sofrimento. Este livro não deveria ter sido publicado jamais. Sabe por quê? Pastor, se o livro do pecado, que esse livro é chamado de livro do pecado, né, porque conta as tragédias do movimento, ele traz uma narrativa trágica, esse daqui traz 10 vezes mais. Tanto por sua espessura, quanto pela quantidade de informações. Se você pegar indivíduos que eu não citei aqui, tem uns 15 indivíduos que eu não citei nessa palestra, que estão narrados aqui, que se você conhece a história dos indivíduos, dá pena do movimento. Dá pena. São pessoas muito sinceras, mas enganadas por estas pessoas que se deixaram levar, lamentavelmente. Né? Excelente, pastor. É possível que algum internauta queira ter acesso a esses materiais que você mostrou aí na nossa live? Você falou que o protocolo de Friedsal nós já podemos encontrar na internet. E quanto a esses outros materiais que você mostrou aí? O livro do pecado também está disponível na internet, pastor. Esse também está disponível na internet. E esse também está disponível na internet. Se alguém tiver interesse e não quiser procurar, só me manda um e-mail que eu mando para eles, todos esses materiais aqui. Ok? Positivo. Meu e-mail... Você poderia partilhar o teu e-mail? A gente coloca aqui no chat para os meu e-mail, angelusgs@hotmail.com. Angelus Esse GS. final aí é LUS, Angelus, GS, de Gabriel Silva, @hotmail.com. Positivo. Eu vou colocar aqui para o meu assistente, ele coloca no chat. Então, se você está nos ouvindo, quiser contactar o pastor Ângelo para ter uma continuidade desse contato
e também obtenção de materiais e sugestões, por favor, contate o pastor Ângelo, ele pode justamente ajudá-los aí nessa questão. Pastor Ângelo, há uma pergunta aqui que não quer se calar, é uma pergunta muito, muito importante que está sendo levantada pelos nossos internautas, amigos que estão participando, não é? Existe alguma possibilidade de haver uma reconciliação entre os dois grupos? Veja, pastor, a igreja tem trabalhado por isso, inclusive, né? Houve reuniões recentes. Lamentavelmente, todas as vezes que a igreja foi procurada para uma reunificação, havia uma outra intenção por trás que foi esclarecida logo em seguida. Entende? Por quê? Em 1920, não houve a tentativa de reconciliação. Os próprios reformistas disseram depois que não era verdadeira, não havia esse interesse, mas sim de rendição da Conferência Geral, porque uma coisa que a maioria dos irmãos reformistas não sabe é que o pastor Daniels não quis envergonhar terrivelmente o nosso líder na Alemanha na ocasião, o Richard Conrad. Por quê? Ele havia publicado uma nota falsa na revista alemã adventista, informando que a Conferência Geral estava apoiando ele. Essa nota nunca, esse voto nunca existiu. Nunca existiu. Tanto que ele foi punido, ele teve que reconhecer diante de 500 delegados, porque a reunião foi de 20, salvo engano, a 27, e eles só ficaram de 20 a 23. Nos dias posteriores, 500 obreiros testemunharam a confissão pública de Richard Conrad, Schubert, Pedro Inhaus e outros que fizeram os documentos, pedindo perdão e dizendo, nós reconhecemos. Eles fazem isso de novo na Conferência Geral de 1922, né? Novamente eles assinam o documento ali, pedindo perdão e se realinhando com a igreja. É por isso que, em 1923, Karl Rosfield, que participara como fundador do movimento, publica Os Implacáveis, Os Irreconciliáveis, porque ele diz, se já houve arrependimento, se já houve confissão, por que vocês não se reconciliam? Então, hoje, nós temos uma luta e gostaríamos muito que essa reconciliação acontecesse. E se dependesse da Igreja Adventista, aconteceria. Mas quando, por exemplo, houve essa tentativa de reunificação em 1920, depois de 1922 se descobriu que não havia tentativa de reunificação, era apenas que a igreja reconhecesse e aceitasse a liderança do movimento como sendo a verdadeira. Depois nós tivemos isso novamente na década de 60 com o Dmitry Nikolic. Eu tenho a carta dele para o pastor William Branson e tenho a resposta de Branson para ele, dizendo, nos procure individualmente. Como receber uma delegação sua, não. Mas queremos que você nos procure individualmente. Ele nunca o fez. Por quê? Ele estava enfrentando um tremendo problema na liderança do grupo, porque ele havia dividido em 1951 e ele estava perdendo, tanto que ele foi excluído do movimento dele umas 2 ou 3 vezes. Ele nunca reconheceu a exclusão. Não é? Então, veja, as tentativas de reunificação que houveram conosco, fora as que eles tentaram entre eles, os dois movimentos, tentaram umas 3 ou 4, não, na verdade tentaram mais. Eu tenho relatado as várias tentativas de reunificação. Mas as que foram tentadas com os adventistas, elas não foram à frente, por quê? Depois há uma demonstração de que não há interesse, lamentavelmente. Bom, atualmente temos diálogo existente, mas lá na Alemanha a coisa já degringolou tudo. Por quê? Houve uma reunião em 2014, foi feito um protocolo, mas não demorou muito. O Gustavo Castellanos publicou um material que esse livro que eu traduzi é a resposta a ele. Entende? Então, se houvesse desejo, de fato, de reunificar, não se publicaria mais coisas de ataques. E isso nos força defesas. Entende? E, lamentavelmente, como os dois movimentos têm a mesma crença, né? A gente tem aqui, por exemplo, esses são os seus princípios de fé. O que está aqui está no outro. E são os dois movimentos diferentes. Esse da sociedade missionária, esse aqui do movimento de reforma. Entende? A ideia é a mesma. Então, o que se fala de um termina respingando o outro inevitavelmente. Mas gostaríamos muito, ficaríamos felizes de receber esses irmãos, porque eles têm muita coisa boa que poderia ajudar a igreja. Eu costumo dizer que a divisão lá, em 1915, foi uma obra maligna que Deus não planejou que acontecesse. Muito bem respondido, pastor. E por incrível que pareça, uma pergunta foi feita aqui por um internauta
sobre a questão dos dois movimentos, né? Os missionários e os adventistas do movimento da Reforma. Alguém aqui teria perguntado qual é o verdadeiro movimento dos dois? Olha, na minha concepção, os dois movimentos precisam de apresentar uma razão para ser verdadeiro. Agora, se a pessoa quer saber a minha opinião, essa é uma guerra que não nos pertence, não é? É deles lá. Mas se querem saber a minha opinião, quando eu, investigando todos os documentos, a minha conclusão é que a Sociedade Missionária Internacional é a original. Ele é o movimento original. Isso, para mim, não resta a menor dúvida. Entende? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu não concordo com ela, mas é original. Pastor Ângelo, uma questão que paira aqui também, e tem a ver com a minha pessoa, e eu queria ouvi-lo primeiro também, com relação à publicação dos escritos de Ellen White, o que você tem a dizer a esse respeito por parte dos adventistas da Reforma? Qual a sua visão sobre a publicação de meditações matinais, dos livros? E queria ouvi-lo e também eu vou falar um pouquinho depois. Olha, eu desconheço os aspectos jurídicos que ficam por trás disto. Eu ouço dizer que a pessoa, tendo morrido 50 anos depois, seus escritos tornam-se de domínio público, porém existem leis que dizem que se estes livros têm seus direitos autorais transferidos de um grupo para outro, de um grupo para outro, aqueles que os publicam estão sujeitos a sanções penais. Né? A igreja, entretanto, parece não ter muita preocupação em punir estas pessoas, porque entende que, de alguma forma, a despeito de que, por exemplo, se você pega os testemunhos para a igreja traduzidos, olha, meu amigo José Laerte Barbosa que o diga, viu? Ele tem assim uma tremenda crítica ao conteúdo da tradução, não é? Desse material, porque na concepção dele fugiu demais. A gente já tem uma luta tremenda com as traduções originais, né? Muita coisa, vez por outra, muita não, mas vez por outra aparece uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que, embora não afete o conteúdo, tem sido sempre corrigido, né, pela casa publicadora. Agora, imagina, olha, desde os primórdios da Reforma, isso acontece. Eu tenho uma narrativa que não está nessa palestra, mas um indivíduo que foi lá, pegou uma publicação da Igreja Adventista, colocou o nome dele como autor e publicou na Romênia. Pois bem. Né? Então, isso é muito ruim. Eu quero responder essa questão também para o nosso internauta chamado Franco Reader Bonelli, é o nome dele. Ele que formulou essa pergunta, e eu queria falar a você, Franco, o seguinte: a Igreja Adventista, ela obedece às orientações das leis de direitos autorais. Obviamente, nós entendemos, não é, que passados 75 anos, um livro ele já se torna em domínio público, não é? No entanto, eu quero lembrar você que no caso dos escritos de Ellen White, no próprio testamento que ela fez em 1912, no mês de fevereiro, ela disse que os seus escritos seriam administrados e os direitos dos seus escritos seriam todos coordenados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que formaria um grupo de fideicomissários ou depositários dos seus escritos. E esse grupo se chama White State, ou seja, state quer dizer um grupo de comissários que estariam comandando e liderando toda a publicação, tanto dos escritos que ela escreveu até o dia da sua morte, que são 24 livros. Tá? O último livro que foi publicado é o Profetas e Reis, que ela ajudou a organizar. Ela já estava morta quando esse livro foi publicado em 1916. Então, eu quero dizer a você que faz essa pergunta que toda e qualquer pessoa que queira publicar algum escrito de Ellen White deve se reportar ao White State de forma legal, deve se reportar solicitando uma autorização e uma notificação, fazendo uma notificação
de que irá publicar tal material, uma vez que ali nesse departamento da igreja é que as pessoas fazem o comando e gerenciam essa questão ligada aos direitos autorais. E eu quero, então, deixar isso claro para você e dizer que todos esses escritos são guardados por pessoas responsáveis que estão fazendo, estão exercendo os devidos cuidados em relação a esses escritos e aos seus conteúdos, obviamente, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Pastor, ainda tem um você detalhe quer fazer sobre alguma... isso que é bastante interessante. Sim. Muitas pessoas não sabem, mas o movimento de reforma na década de 60 tomou um voto para que todo livro publicado de Ellen White após 1915 fosse considerado falso, apócrifo, e o seu conteúdo fosse rejeitado. Lamentavelmente, entretanto, quando o texto lhes apetece, lhes serve bem, eles usam de qualquer um, e eu tenho dezenas de citações de livros posteriores a 15, nas suas publicações, dezenas não, centenas e milhares de citações nas publicações deles de livros posteriores a 1915, que eles, quando tem uma citação que discorda do que eles dizem, ele diz que é apócrifo, mas na o que lhe serve, então fica bom, né? Entendi. Muito bem, nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa live desta noite. Nós queremos agradecer de forma muito especial ao pastor Ângelo pela bela explanação que fez relacionado ao tema das origens do movimento de reforma. E nós queremos também agradecer a você, internauta, que esteve conosco ao longo desse período que nós passamos juntos. Queremos dizer a você que foi uma honra estarmos juntos e que Deus possa abençoar você, a sua vida, a sua família, e que Deus possa guiar, conduzir você no estudo da sua palavra e no entendimento de qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua igreja e para a sua família também. Foi um grande prazer. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Ângelo. Não sei se você quer Sou eu falar quem alguma agradece, coisa. meu pastor. Eu gostaria de agradecer aos diversos amigos que estiveram conosco, agradecer ao senhor o convite, a oportunidade de estarmos juntos, agradecer ao Luan por fazer aí a moderação, cuidando, guardando aí as perguntas para nós. Enfim, agradecer a todos aqueles que estiveram conosco. Que Deus os abençoe. E independente do movimento de reforma de que você participa, saiba, Jesus o ama profundamente, meu irmão, minha irmã. E o sonho de Deus é que exista nesta terra uma igreja adventista e o seu povo todo reunido nela. Excelente. Nós queremos dizer isso em primeira mão para você que participou conosco desta live, que o vídeo do sermão que nós estamos preparando nesse canal, uma série de vídeos para colocar, para postar para você, e inclusive o vídeo desta live nós estaremos baixando já no site do canal do YouTube, tá? Você poderá ter acesso a esse conteúdo assim que nós concluirmos esta live. E você poderá também ter acesso a outros conteúdos que nós vamos postar ali no nosso canal. Que Deus abençoe você. Uma honra grande estarmos juntos. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe, guarde e proteja você. Vou pedir que meu amigo pastor Ângelo possa nos despedir em uma oração. Por favor. Oremos. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela vida dos teus filhos e filhas espalhados em diversos lugares e conectados conosco neste momento. Rogamos a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Que o que vimos nesta noite sirva de aprendizado para nós, para que cresçamos na graça e conhecimento do Senhor Jesus, na história da tua igreja e no sonho de que o teu povo seja um só rebanho e tenha o Senhor como único pastor. Dá-nos a bênção do Senhor para esta noite, acompanhe, abençoe, guarde e proteja, Senhor, especialmente desta peste perniciosa que tem atingido a tantas pessoas, a cada uma dessas pessoas que estão conosco aqui nesta noite, nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Amém, amém.